Muito obrigado, queridos preletores, divulgadores, líderes, adeptos da Seichonoye, que estão fazendo parte do módulo de estudos da Seichonoye, módulo 4. Nesta oportunidade, vamos estudar sobre o canto em louvor Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. E aí é importante, apostila na mão, caneta para as devidas anotações. Por favor, abra a sua apostila, página 140. Vamos juntos aqui estudar um pouco do ensinamento da Seichonoye sobre esse tema, da página 140 à página 146. Nós vamos dividir esse estudo em 5 tópicos, conforme a nossa apostila. E aí convido a todos para que nós possamos aqui nos aprofundarmos um pouco mais nesse conceito do tema Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Primeiro tópico, está na página 140 da nossa apostila. Ele fala um pouco sobre a origem, adições e propósitos. Esta aula, os preletores eles vão lembrar com mais naturalidade, com mais intensidade. Essa foi uma aula que foi estudada, esse tema ele foi estudado no nosso curso para preletores em março de 2016. Então, se os amigos têm o plano de estudos, pode remeter também ao plano de estudos, que lá também tem informações sobre esse tema. Porém, agora ele faz parte do módulo 4, estamos compartilhando com toda a nossa liderança e adeptos também. Esse poema, esse canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, ele é de autoria do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. Ele foi apresentado inicialmente no seu blog, e aí eu passei a semana toda treinando essa palavra em japonês, Karamatsu Mujo, ao longo dos dias 28, 29, 30 e 31 de maio de 2012. Foi lá no ano de 2012 que pela primeira vez o nosso Supremo Presidente ele apresentou para todos os adeptos da Seichonoye, através do seu blog, esse canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. E isso foi logo após o grande terremoto que ocorreu no Japão, em 11 de março de 2011. Esse poema, efetivamente, ele foi editado, sua primeira edição, dia 15 de setembro de 2012. 15 de setembro. Se você tem o canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, você vai perceber que nós encontramos aqui não apenas o canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, mas nos encontramos também no início a oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Essa oração, ela está contida no A Verdade em Orações, volume 1, porém lá ela consta como oração para louvar Kanzeon Bosatsu. Kanzeon significa contemplar os sonhos do mundo. Com a padronização de terminologia, eu acredito que todos os senhores já têm conhecimento, o que utilizávamos no passado como Kanzeon Bosatsu, agora nós utilizamos como Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Quando eu falo de padronização de terminologias, podemos recordar, no passado 4 virtudes infinitas, hoje 4 mentes imensuráveis, no passado 3 práticas espirituais, hoje 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye. No passado, a identidade das religiões na sua essência. Hoje, todas as religiões emanam de Deus universal. Isso faz parte de padronização de terminologias para que sejam utilizadas pela Seichonoye como um todo. Nesse sentido, apesar de no passado nós já nos acostumarmos com Kanzeon Bosatsu, hoje é Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. E o interessante, às vezes, o conceito, talvez por falta de conhecimento doutrinário do ensinamento, do que representava o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, às vezes algumas pessoas se referiam ao outro como se fosse Kanzeon Bosatsu em sua vida, porém se referia de maneira pejorativa. Tipo assim, esse é meu Kanzeon Bosatsu. É como se o que aquela pessoa ela fizesse, ela estava fazendo para prejudicar essa pessoa. E nós vamos perceber que na realidade só tem benefício na manifestação do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo em nossa vida. Então é importante essa compreensão. Um outro ponto, os senhores vão encontrar também dentro da literatura,
dentro do nosso material. Não estamos falando aqui de algo que venha substituir as sutras já existentes, tá? Então, isso é importante para que possamos compreender, porque senão, o Supremo Presidente lançou o Canto em Louvor à Natureza, Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete o sonho do mundo, isso significa que vamos substituir as sutras existentes. Não. Nós vamos utilizar tudo aquilo que nos está disponibilizado. Sutras sagradas, cantos em louvor. E isso vai fazer parte. Porém, na diretriz da Seicho no Ie, em especial, no Japão sai também a sua diretriz, e na diretriz que é lançada para todos os adeptos e a liderança da Seicho no Ie, lá vai estar muito claro para todos nós quando e em que momento podemos utilizar, em que tipo de atividade podemos utilizar a leitura. Não precisa ser mágico para dizer para os senhores que em atividades da Seicho no Ie serão definidas quais as atividades que vamos utilizar, mas na nossa casa, no nosso dia a dia, já está disponibilizado e autorizado para todos nós que possamos estudar, ler o canto todos os dias. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Na página 140, os senhores vão encontrar 3 pontos aí que são informações para todos nós. Primeiro ponto, ele diz assim: o Bodhisattva que reflete sons do mundo é considerado pelo professor Masaharu Taniguchi como a divindade principal da Seicho no Ie, divindade padroeira, objeto de adoração principal. Porém, é pouco mencionado nas demais sutras sagradas. O que seria esse Bodhisattva? Como vem e de que forma ocorre a sua ação de salvação? Talvez não encontremos de forma explícita essas informações nas sutras sagradas. Então, a proposição aqui é que, através desse estudo, a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse nosso entendimento do que significa Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Ponto. O item 2, ainda na página 140, ele nos fala sobre, para a compreensão dessas questões, o professor Masanobu Taniguchi discorreu sobre o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo em 10 artigos no seu blog. Porém, quando ele discorreu de forma teórica sobre esse tema, ele está nos convidando a uma compreensão utilizando o modo do lado esquerdo do cérebro, aquilo que prioriza o significado. Ao escrever o poema, e esse é importante para todos nós, buscou-se uma forma de expressão que atuasse mais no modo do lado direito do cérebro, visando uma compreensão mais intuitiva do leitor, ou seja, aquilo que prioriza a sensibilidade, ok? E aí o item 3, nós já falamos, ele não serve para substituir, ele faz parte da nossa literatura normal como adeptos da Seicho no Ie, para que possamos ter contato constantemente com as palavras que constam tanto no canto em louvor, como ao Bodhisattva, como no canto em louvor à natureza e nas demais sutras da Seicho no Ie. Vamos para essa introdução. Quando se fala de estrutura do poema, estrutura do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, os amigos mais atentos vão perceber que ele tem uma semelhança com a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, porque esse canto ele é dividido em capítulos, ok? Porém, no canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, nós vamos encontrar 7 capítulos. 7 capítulos. Lei, ordem, liberdade, bem, amor, oração e o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Os amigos também irão perceber que contracenam no conteúdo desse canto anjo e querubim. E aí um detalhe interessante, né? Seja na Sutra Sagrada ou no canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, o querubim ele se utiliza da lógica assimétrica para fazer as suas perguntas. O anjo ele sempre se utiliza da lógica simétrica. Assimétrica significa as diferenças. Simétrica significa similaridade. E aí, enquanto o querubim tenta dividir, o anjo busca trazer para a compreensão da união.
de que somos um. Esse é um ponto importante. É como uma orientação pessoal. É como uma orientação pessoal, e nós temos essa oportunidade quando você vai realizar uma orientação. Imagine uma esposa que não conhece a Seitianoye, tem problemas com seu marido, e quando ela chega na sua frente e que ela faz todos os elogios para o seu marido, elogio é uma forma carinhosa de dizer. Quando ela aponta todos os defeitos do marido, ela está utilizando a lógica assimétrica, somos diferentes, e essas atitudes não são boas. Porém, o orientador ele se utiliza da lógica simétrica para mostrar para a esposa as qualidades do marido, que ele é imagem e semelhança de Deus, e essa vida é a mesma vida da esposa, e que os dois são um. É como anjo e querubim. O querubim tenta dividir, o anjo busca trazer para o sentimento de unidade. Essa é a estrutura do poema. Nós vamos ter a oportunidade mais à frente para que possamos estudar sobre essa questão. Sobre o nome, o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Isso é importante para todos nós, para que possamos ter essa compreensão, essa informação. Sobre o nome, ela consta na apostila, página 141, porém, nós gostaríamos aqui de frisar que se vocês visitarem, se os amigos preletores visitarem o plano de estudo citado, no ano de 2016, os senhores vão encontrar um pouco mais de informações. Bodhisattva que reflete sonhos do mundo é a tradução para o português do nome original em sânscrito, Avalokitesvara. Avalokitesvara. O Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo é a tradução para o português do nome original em sânscrito, Avalokitesvara. Dentro da literatura, nós encontramos assim, Kanzeon Bosatsu, Kanon ou deusa Kanon, divindade da misericórdia, e também vamos encontrar dentro da literatura Kanjizai Bosatsu. Foram traduções no passado que foram inseridas na literatura e que todas essas palavras citadas estamos nos referindo ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Ok? Porém, vamos entrar na parte, uma das partes mais importantes do estudo é justamente quando nós vamos ter um contato um pouco maior sobre o ensinamento no sentido, quem é o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Esse é um ponto. Na sua apostila, na página 141, você vai encontrar justamente um texto do professor Masaharu Taniguchi, do livro A Verdade da Vida, volume 39, edição de 2010, onde eles falam, ok? Sobre esse conceito do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. O que vai nos chamar a atenção, dentro da compreensão global da ideia do texto, está na parte final, quando ele diz, nós, com este corpo, em estado natural, somos Kanzeon Bosatsu. Isso porque está no livro dessa forma. Mas poderíamos ler, nós, com este corpo, em estado natural, somos Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Esta é a compreensão final. Então poderíamos dizer que cada um de nós é o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Esse é um ponto importante para todos nós. Eu tenho quando se fala de Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, às vezes a impressão que o ser humano tem é que é como se o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo estivesse fora, fosse uma ação exterior de cada um de nós. Eu tenho um material que gostaria de compartilhar com todos os amigos, quando se fala da mensagem do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. É um trecho de um livro do nosso Supremo Presidente, é uma tradução provisória, porém é um trecho do nosso Supremo Presidente, quando ele fala justamente desse conceito do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Esse livro, o título provisório é o que nos ensina Seitianoye. Ele diz assim,
Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. É uma divindade que sintoniza, que se identifica com a vibração do mundo. Em outras palavras, tem o papel de incorporar para dentro de si o sofrimento e os problemas do mundo fenomênico e de transmiti-los a outras pessoas. É o mensageiro dos problemas e sofrimentos do mundo e, ao mesmo tempo, mensageiro dos nossos problemas e sentimentos. Vamos só recordar, quando falamos de contemplar os sonhos do mundo, conceito de Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, ou Kanzeon Bosatsu no passado. Ele contempla a nossa vibração, contempla a vibração da humanidade e projeta esta vibração neste mundo de expressão. Porém, o ponto importante da leitura desse trecho, desse texto do nosso Supremo Presidente, o ponto importante da leitura ele vem agora quando ele diz: gostaria de enfatizar que, mesmo que tenhamos a impressão de que o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo está no nosso exterior, na verdade ele está no nosso interior. É a nossa natureza divina interna. Para os seres humanos, as outras pessoas e o ambiente ao seu redor são como a tela para a pintura e são como o espelho que está à sua frente. O nosso próprio discurso de arrependimento é experimentado como mensagem vinda do nosso exterior. Por isso dizem que a divindade da misericórdia, o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, prega os ensinamentos assumindo 33 formas nas diferentes fases da nossa vida. Mas, na realidade, quem está ensinando somos nós mesmos. E aí ele continua dizendo: quando o pintor pinta de modo errado, ele mesmo percebe o erro e o conserta, não é mesmo? Da mesma forma, nós refletimos sobre a nossa vida, que é uma atividade expressiva, e corrigimos nossos próprios erros. Às vezes, percebemos esse tipo de erro ou fracasso como sendo provações, ou ainda pregações da divindade da misericórdia, do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Eles podem ser encarados assim. E não é errado dizer que a Seichonoye tem fé na divindade da misericórdia, ou no Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. No livro A Verdade e Orações, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, está escrito claramente: a imagem principal venerada pela Seichonoye é a divindade da misericórdia. Na verdade, a divindade da misericórdia está no nosso interior, mas sentimos que ela nos envia mensagens a partir do nosso exterior. A divindade da misericórdia é uma forma personificada de explicar de modo compreensível a ação complexa da mente humana adotada pelo budismo, o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Esse é um texto do nosso Supremo Presidente, porque às vezes temos a impressão que parece que vem de fora. E na realidade, o fora vai expressar ou manifestar aquilo que está dentro de cada um de nós. Ainda na página 141, nós vamos ler um trecho e gostaríamos de transmitir mais algumas informações sobre esse conceito. Porém, vamos reflexionar assim. Parece que vem de fora, mas na realidade projeta aquilo que está vibrando dentro de cada um de nós. Mundo dos 5 sentidos. Provavelmente no mundo dos 5 sentidos você já ouviu falar, talvez não conheça, graças a Deus, mas talvez você já ouviu falar em um ser conhecido como sócio dos bens alheios. Sócio dos bens alheios. Comumente conhecido como ladrão. No mundo dos 5 sentidos, através das leis dos homens, quando um sócio dos bens alheios, ele tira algo de uma outra pessoa, ele precisa ser punido pela ação. E na lei mental também ele será punido. Porém, ele será preso. E a sua liberdade será cerceada justamente pela ação equivocada. Mundo dos 5 sentidos. Roubou, preso, perde a liberdade. Se fôssemos analisar, através do conceito do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, quando se manifesta na vida de uma pessoa a existência de um ser conhecido como sócio dos bens alheios, claro que no mundo dos homens se faz necessário pagar pelos erros do passado. Porém, vamos analisar, no mundo da religião,
nós poderíamos dizer que a presença na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer uma das pessoas, de alguém conhecido como ladrão, como sócio dos bens alheios, poderíamos olhar como não sei se a palavra certa é essa, mas um anjo. Porque se ele aparece em minha vida para tirar algo que faz parte do meu dia a dia e que é importante para mim, ele está refletindo uma crença que está em mim. Provavelmente, talvez, um ou outro ser humano saque objetos de outras pessoas. Eu posso roubar a dignidade da outra pessoa, eu posso roubar a confiança da outra pessoa, e ao agir dessa forma, brota dentro de mim um discurso de arrependimento. Lembra das palavras do Supremo Presidente? Quando ele fala de discurso de arrependimento, e esse discurso de arrependimento faz com que se manifeste em minha vida algo semelhante, para que eu perceba que estou caminhando numa direção equivocada e justamente caminhe na direção correta. Essa é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Por isso, quando se fala de no passado, se dizia, meu cães emboçados, e mirava-se como alguém que parece que nos prejudicava, quando entendemos o conceito do Bodhisattva, que é reflexões do mundo, entendemos que o outro não faz parte da minha vida de uma forma individual, ou não, eu não o atraí. A minha vibração permitiu com que se manifestasse dessa forma, para que eu possa perceber que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Essa é uma ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E aí, quando o Supremo diz, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo é a nossa própria natureza verdadeira interna, a nossa própria essência. Vamos entender melhor agora, página 141. Tem um texto aí que nós gostaríamos de ler para todos os amigos. Esse texto ele diz assim, começa na página 141 e vai até a página 142. O termo Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é o mero nome de um Bodhisattva individual, é a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria. E é importante frisar, porque às vezes algumas pessoas ficam na dúvida quando utilizamos a palavra soberba. E aí às vezes tem um conceito do significado da palavra soberba como algo pejorativo. Se formos buscar no dicionário, lá está escrito soberba significa magnífica, soberba significa excelente. Então poderíamos dizer assim, é a grande compaixão, o poder da magnífica sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Refletir os sons do mundo significa a grande compaixão, bem como o princípio da função de livre empatia, que se manifesta nas formas de acordo com os desejos de todos os seres vivos, para salvá-los. E isso é o que significa quando dizemos que o Bodhisattva muda em 33 diferentes formas para nos salvar. O fato de o Bodhisattva se manifestar-se como lei da mente, de acordo com as mentes dos seres vivos, é em si a grande compaixão. Olha que coisa interessante para todos nós. Ele fala aí do princípio da função da livre empatia, a empatia, se colocar no lugar do outro. E aí estudamos recentemente, tá? Estudamos recentemente no curso de preletores. Isso serve para todos nós, né? Quando se fala empatia, se colocar no lugar do outro, e aí, doutrinariamente, é como se houvesse um ruído, porque se empatia, se colocar no lugar do outro, aprendemos a nossa literatura. Que outro? Se eu e o outro somos um. A manifestação da divindade Bodhisattva que reflete os sons do mundo na nossa vida é a grande compaixão, nos dando a oportunidade de perceber que podemos caminhar de uma maneira mais efetiva na manifestação da nossa imagem verdadeira neste mundo em que vivemos. E o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ele pode se manifestar através de pessoas, ele pode se manifestar através de situações, conforme está escrito. Canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo.
Página 2. O Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. As formas das montanhas, o ir e vir das nuvens, os sonhos do vento, o fluxo dos rios, todos são lições de compaixão do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Além disso, o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo aparece nas formas de pessoas ao nosso redor e sempre nos dá lições da verdade. A pessoa que parece ser rude, na verdade, não é rude. O Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo sente que algo está rude em algum lugar da nossa própria mente e o está manifestando. É por isso que não devemos odiar os outros. O Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo aparece como nosso pai, mãe, ou nosso marido, ou esposo, ou nossos irmãos e irmãs, ou parentes afins, ou presidentes executivos, companheiros de trabalho, ou subordinados em local de trabalho, e estar constantemente nos dizendo algo. Aqueles que tiverem ouvido em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. Essa é uma bela reflexão para todos nós, quando se fala do conceito do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Dentro da nossa apostila, nós vamos encontrar mais um trecho do professor Masaharu Taniguchi, desse livro Preceitos de Luz, quando ele fala sobre conselhos, orientações. Página 142. E aí ele diz justamente dessa forma: todos os meus desejos são provenientes de Deus, que se aloja em meu interior. Sendo assim, um desejo meu nunca deixará de se realizar. Conscientizo-me de que Deus e eu somos um, e nenhum desejo deixa de se concretizar. Aceito docilmente a manifestação de Deus que se aloja em mim. As orientações de Deus vêm de dentro de mim e também de fora. As pessoas que me dão conselhos são mensageiros do céu, enviados por Deus. Sigo docilmente as orientações, tanto as que vêm de fora, como as que vêm do meu interior. Aceito tudo com docilidade e alegria. Quando uma pessoa nos julga, quando a pessoa nos critica, quando a pessoa usa lente de contato para falar dos nossos defeitos, essa docilidade e de perceber a oportunidade para manifestar o seu melhor. Eu estou no caminho do atrito, da briga, da desarmonia, mas se eu compreendo que o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo se manifesta para que eu possa encontrar o caminho verdadeiro da expressão, já não sofro mais. Já não há necessidade de brigar com as pessoas. Já não há necessidade de ficar triste. Mas passamos a manifestar no nosso coração um sentimento maior, chamado sentimento de gratidão. Esse é um ponto importante. Nessa página 142, tem uma passagem justamente quando uma pessoa pergunta para o professor Masaru Taniguchi sobre o significado dos ensinamentos do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo na questão do terremoto que se manifestou no Japão no dia 11 de março de 2011. E ele justamente diz que essa é uma mensagem do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo para toda a humanidade. E aí você encontra justamente na página 142, quando você consegue visualizar o ocorrido com os olhos do aprendizado, você passa a perceber lições e aprendizados. E está escrito lá, né? Mensagem: homens, sejam mais humildes. Item 1. 2. Conscientize de que são parte da natureza. E 3. Recuperem o eu, que é um com a natureza. E aí lembramos que quando como entidade religiosa a Seitian-no incentiva os seus adeptos a ter uma relação harmoniosa com a natureza, isso não é por modismo, é justamente por reverência à vida
e enxergarmos Deus não apenas em nós ou nos seres humanos, mas em tudo e em todos. Essa compreensão é importante. Apreciação do poema, conforme dito, os amigos têm aí 7 capítulos que estão contidos dentro do Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sonhos do mundo. Não será o momento agora para que possamos nos aprofundar, porém, alguns pedidos, já que somos líderes apaixonados pelo ensinamento da Seiichi no Ie. Sobre o tema Bodhisattva, que reflete os sonhos do mundo, visita Imagem Verdadeira e Fenômeno, e vamos aprender bastante sobre esse tema. Sobre o tema Preleções sobre a Sutra Sagrada, vamos encontrar também falando sobre o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Para os nossos amigos preletores, Plano de Estudos 2017. No nosso curso de março, nós estudamos com mais profundidade sobre 3 capítulos do Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Lei, ordem, liberdade. E aí nós vamos encontrar nesse plano de estudo de 2017. Vamos encontrar também no plano de estudo de 2019, porque o nosso lema é estudar cada vez mais, a relação do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo e os karmas. E aí nós vamos encontrar também dentro desse material. Então, esses são mecanismos para que possamos nos aprofundar cada vez mais nesse contexto, em assimilar informações do conteúdo do Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. E quanto mais claro, mais fácil será para que nesse mundo de expressão possamos permitir com que o que melhor, a nossa essência, possa se manifestar de forma natural. Conforme dito, nós temos aí 7 capítulos do Canto em Louvor ao Bodhisattva. E aí estão na tela para todos os senhores, né? Lei, ordem, liberdade, bem, amor, oração e o Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Me permita utilizar um trecho para que possamos sinalizar justamente esse trecho quando ele fala no capítulo Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Na página 50 desse canto está escrito assim: o que aparece como o mundo exterior é tudo reflexo do mundo interior. Um pedido para todos os amigos, pedimos desculpas em nome da Seiichi no Ie do Brasil, porque esta aula ela foi desenvolvida tendo como referência o Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. E você vai encontrar no conteúdo da aula as páginas, porém, de forma equivocada, tem a informação Canto em Louvor à Natureza. Por favor, peço carinhosamente aos amigos que possam passar um traço no Canto em Louvor à Natureza e escrever Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo para todas as referências encontradas nesta aula. Essa é a frase. O que aparece como o vosso mundo exterior é tudo reflexo do vosso mundo interior. Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo, capítulo Bodhisattva que reflete os sonhos do mundo. Eu gostaria só de finalizar, lembrando que dentro da coleção A Verdade da Vida, o professor Masaharu Taniguchi, em um determinado volume, ele fala sobre sinos que badalam, e ele dá um exemplo maravilhoso, porque se o nosso papel, se a nossa missão nesse mundo de expressão, criada pela grande vida, é expressar a vida de Deus em nossos atos, pensamentos e palavras, às vezes algumas pessoas se sentem incomodadas em querer que o outro expresse essa imagem verdadeira, e esse incômodo faz com que tente prender o outro, ou exigir do outro uma ação melhor. E aí o professor Masaharu Taniguchi ele nos dá um exemplo maravilhoso, porque a frase diz, o mundo exterior é reflexo do mundo interior. E aí o professor Masaharu Taniguchi ele diz, vou olhar até para essa tela, se você colocar 2 sinos, imagine sinos de igreja grandes, um do lado do outro, e você badalar apenas um sino, esse do lado direito, não sei se você sabe disso, mas ao badalar este sino, o que está ao lado irá emitir o mesmo som na mesma intensidade. Você badala esse, ele vai emitir um som
de determinada intensidade. Não há necessidade de se preocupar em badalar este, porque pelo fato de estar ao lado, esse sino vai emitir o mesmo som na mesma intensidade. A boa notícia, já que somos imagem e semelhança de Deus, e a nossa missão é permitir com que Deus se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras, que tal? A partir de hoje, se encontrar alguma dificuldade na vida, não sofra. Apenas agradeça e perceba a oportunidade de melhorar na expressão da sua essência. Porém, não sofra se o outro não está manifestando. Manifeste a sua imagem verdadeira. Manifeste a sua essência nos seus atos, pensamentos e palavras. E automaticamente, o outro que está ao lado será impactado pela manifestação da imagem verdadeira através dos seus atos e automaticamente passará a manifestar a sua imagem verdadeira. Agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.